Entendido a sprint, vamos detalhar cada evento que acontece dentro da sprint. O primeiro deles chamamos de planejamento da sprint. É um evento muito importante no Scrum, onde basicamente a gente vai responder a duas perguntas. São elas: o que pode ser pronto nessa sprint e como o trabalho escolhido será desenvolvido. É uma reunião onde todo o time participa, certo? Para responder essas duas perguntinhas. Vamos entender um pouquinho mais a fundo de como funciona esse planejamento da sprint. Primeira coisa a entender é que essa reunião tem duração de 8 horas, certo? Para um sprint de 30 dias. É uma reunião, de certa maneira, longa, mas que tem o objetivo de planejar toda a execução da sprint. Bem, se você tem uma sprint de 15 dias, essa reunião ela é proporcionalmente menor, no caso, 4 horas. Ok? E ela é dividida em duas partes. A gente tem uma primeira parte, que é onde a gente tem o objetivo de responder a seguinte pergunta: o que pode ser pronto nessa sprint, ou seja, o que dá para fazer nessa sprint. Okay? E a segunda parte é como vamos fazer isso. Okay? Vamos entender um pouco mais a fundo esse parte. Para entender como funciona esse evento, é importante entender o que é que a gente tem de entrada. Quais são as entradas para esse evento, para essa reunião? A gente tem a informação da capacidade do time, do backlog do produto, que tem que estar bem descrito, tem que estar organizado nesse momento. Temos que ter o incremento mais recente, ou seja, o estado inicial, o estado anterior, na verdade, do sistema que estamos desenvolvendo, e o desempenho passado, ou seja, como o time performou anteriormente. Então, com essas entradas, a gente se organiza e se reúne para gerar a seguinte saída: itens selecionados para sprint. Basicamente, nós vamos escolher do backlog do produto o que fazer nesta sprint, a meta da sprint, qual é o objetivo do sprint, qual é a meta que a gente tem, qual é o principal valor que a gente vai entregar nesse momento, e o backlog da sprint, que é uma espécie de subconjunto do backlog do produto, ou seja, são os itens selecionados do backlog do produto com o detalhamento em tarefas. A gente vai ver um pouquinho mais em seguida. Então vamos entender a primeira parte dessa reunião. Né? Essa primeira parte ela dura 2 horas e basicamente é onde o dono do produto expõe o backlog do produto. Ou seja, ele vai explicar para o time o backlog do produto, sempre explicando o que é mais importante primeiro, os itens de maior prioridade, e gera uma grande discussão onde o time tenta entender o produto e aquele item de maneira profunda. Certo? Então, o dono apresenta e o time todo participa para entender aqueles itens. Tá? Então, o time tenta estimar a complexidade de cada item desse backlog e depois de entender todos esses itens, o time seleciona quais desses itens é possível entregar pronto ao final da sprint. Então, o time se organiza e entra em consenso para selecionar um conjunto de itens de backlog que foram apresentados pelo dono nessa sprint. Então, a primeira parte da reunião ela tem esse objetivo de entender os itens do backlog e selecionar quais deles é possível entregar ao final da sprint. Apesar de haver sim negociação de quais itens devem entrar, o dono já deixa isso explícito de certa maneira na ordem que o backlog está organizado, mas só o time tem a autonomia de fato se comprometer e dizer o que consegue entregar naquela sprint. Há uma negociação, mas a palavra final nesse caso do que pode ser feito na sprint é sempre do time e não de outro papel. Okay? Então, o time Scrum, ou seja, todos definem uma meta para a sprint. É uma espécie de valor maior que a sprint tem de entregar. Então, pode ser algo do tipo tornar o sistema acessível. Então, por exemplo, seria um exemplo de meta. Então, é algo que consiga consolidar em um termo simples o que estamos fazendo naquela sprint. Ok? A meta ajuda basicamente ao time
a entender o foco e manter o foco, na verdade, na sprint, no que é mais importante para aquela sprint. A meta da sprint, basicamente, é uma frase que ajuda o time a manter o foco, a entender o que é mais importante naquela sprint e organizar suas tarefas internas para alcançar, de fato, a meta. Então, fornece certa flexibilidade e acaba fornecendo nos itens, desde que você cumpra a meta. Tá? Então, exemplos de metas, por exemplo, permitir que o cliente possa realizar um pedido em no máximo 3 cliques, uma meta de uma sprint. Aumentar a performance do sistema de busca em 20%. Então, exemplos de meta que ajuda a guiar o time durante todo o desenvolvimento para garantir que ele esteja focado